O mais importante disso tudo é você entender que você é o único protagonista da sua história. Ninguém pode dirigir e controlar e conduzir a sua vida a não ser você mesmo. Muitas vezes, pelas circunstâncias de vida, nós abrimos mão da nossa vida e entregamos isso para terceiros. Mas lá na frente essa conta não vai fechar, entende? Então é preciso assumir isso. Só que para a gente assumir o controle da nossa vida, para a gente construir a vida que a gente deseja, para a gente viver da forma que a gente sonhou, nós precisamos saber, né, quem somos nós, o que, que eu desejo, quais são as minhas prioridades, quais são os meus valores, quem é a Simone que eu quero ser daqui 5, 10, 15, 20 anos. E isso é o mais importante, porque o hoje, né, a história que eu escrevo no meu dia de hoje é baseado naquilo que eu quero viver lá na frente. Né? O meu futuro começa a ser construído no aqui e agora. Então, se você continuar terceirizando as suas escolhas, as suas decisões, a sua liberdade de se expressar, de se comunicar, a sua vida com você mesmo, né, a sua liderança, o seu protagonismo vai ficando cada vez mais distante. Então, acho que a primeira questão, né, quando a gente fala de protagonismo, quando nós falamos de você, de fato, assumir o protagonismo e começar a escrever a sua história, porque talvez ali na sua infância, né, até os 7, 8 anos de idade, nós temos muita pouca capacidade de decidir, de escolher, de contar a nossa história, né? Os nossos pais, os nossos avós, professores fazem isso por nós. Depois vem a segunda infância, que a gente ganha um pouco mais de autonomia, mas ainda assim a gente não tem tanta capacidade de escrever a nossa própria história. Mas aqui, diante de mim, eu tenho adultos, né? E os adultos, sim, são capazes de construírem as próprias histórias, independente do que foi contado até aqui. Então, o que importa é o que você quer escrever no seu próximo capítulo, entende? E aí, o que você quer escrever nesse próximo capítulo é o que você vai precisar construir para viver esse capítulo. Então, primeiro nós imaginamos o que a gente quer contar nesse capítulo, planejamos, construímos o caminho e agimos para fazer com que aquilo se torne realidade. E é assim que a gente começa a contar a nossa história como protagonistas. E o primeiro passo que eu considero que é muito importante para viver essa vida de protagonismo, para viver essa vida de liderança de você mesmo, das suas escolhas, das suas decisões, da forma de pensar, da forma de sentir, da forma de agir, é se libertar do papel do vitimismo, sabe aquilo? Eu sou desse jeito porque lá atrás aconteceu isso comigo. Eu faço isso porque meu pai e minha mãe. Gente, para com esse discurso. O que seu pai e sua mãe fizeram lá atrás foi o que eles puderam fazer por você. Bem ou mal, é o que eles puderam, o que eles conseguiram, e é isso. Você não vai mudar isso, entende? Então, hoje eu vejo muitos adultos frustrados porque se prendem nessas memórias do passado, né? Então, se sentem vítimas da própria história. E enquanto a gente se sente vítima da própria história, a gente não ganha autonomia para escrever a própria história, entende? Então, independente de como sua história foi contada até aqui, o que vai importar daqui para frente é qual história que você quer começar a contar e se coloque, né, como o ator ou atriz principal desse papel, que teria que ser você, né, protagonista. Aprendiz, né, a importância de despertar esse olhar de aprendizado. Inevitavelmente, você assumindo o controle da sua vida, assumindo o papel de protagonista, vivendo a vida que você deseja viver, inevitavelmente vão ter falhas, vão ter erros, equívocos, decepções, frustrações. Isso faz parte da vida. Então, para de querer viver uma vida perfeita, né? E começa a olhar para o lado do aprendizado. Deu errado? Putz, que chato, né? Ninguém quer que as coisas deem errado, ninguém quer se frustrar. Mas quando eu entendo que isso faz parte da vida, faz parte da minha história, quando eu entendo que por trás de cada frustração, de cada dor, de cada erro, de cada falha, existe um processo de evolução e de aprendizado, o meu olhar para o mundo muda. Então, quando as coisas estiverem difíceis demais, ao invés de desistir, comece a se questionar.
para que eu estou passando por tudo isso? O que eu preciso aprender com isso que está acontecendo no momento atual da minha vida, né? E aí, dessa forma, nós começamos a mudar, então, a mentalidade, que é um processo muito importante. Mudar o comportamento por si só não vão trazer resultados significativos na sua vida. Em contrapartida, se você mudar o seu mindset, a mentalidade, a forma de sentir e a ação, com certeza os resultados vão chegar até você.